Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 18 da Redação Nota 1000. Vamos lá? Hoje eu trouxe um assunto aqui que foi sugerido por um dos nossos alunos aí do canal, né? Estou aqui com o maior prazer para esclarecer para ele algumas coisas, né? E estava falando sobre citações na redação. Primeira coisa que a redação, né, as citações numa redação, você tem que citar com segurança. A citação precisa casar com o tema. Precisa ter a ver com o tema, senão acaba, ao invés de impressionar a pessoa que vai corrigir, você vai perder ponto. Né? Se a citação não tiver nada a ver com o tema, perdeu. Né? Então, primeira coisa, você precisa ler bons livros. E bons livros muitas vezes são caros, né? Mas aí a gente tem a oportunidade de frequentar bibliotecas. Nas universidades, todas elas têm biblioteca, né? Todas as faculdades têm biblioteca. E aí a gente pode frequentar como visitante. Pegar livro emprestado, depois devolver, pegar outro. Eu tenho um problema grave, que eu vou muito pelo título. E às vezes eu me dou mal, né? Mas você pode ler livros sugeridos. Às vezes o professor sugere um livro que ele leu e a gente nem presta atenção, não se liga, né? Assuntos que tenham a ver com o seu estilo de vida, que você tem que ler, eu sempre falo, tem que ler coisas que te dão prazer, porque senão não funciona. Se você for ler coisa chata, coisa que te deixa chateado, cansado, desanimado, uma leitura que você não consegue passar da primeira página durante uma semana inteira, esquece isso aí. Não rola. Sabe? Tem que ler coisas que te dão prazer. E um livro que nos dá prazer, ele nos atrai desde a primeira página. A gente não consegue largar. Atualmente eu estou lendo um que eu ganhei de presente de uma amiga, né, que estudou comigo na PUC, Rosângela. Ela atualmente está morando em Cabo Frio, né? Bem-aventurados os que ousam, da Isabel B. Cassis. Eu ouvi falar nesse livro a primeira vez quando eu estava estudando na PUC. Já tem mais de 10 anos. E eu sempre quis ler esse livro atraída pelo título. Achei um título bacana, sugestivo, e o livro é bom, né? Mas você tem que ler o que tem a ver com você, o que te atrai. Assuntos que tenham a ver com você. Eu sempre falo isso. Se você gosta de culinária, né? Leia livros de receitas. Você vai pegar o hábito de leitura. Se gosta de futebol, leia livros, leia a biografia dos jogadores, a história do futebol. Você tem que ler o que te interessa, para você adquirir hábito de leitura, porque a leitura é um hábito adquirido. Ninguém nasce lendo assim, né? Os meus pais não tinham costume de ler e a minha mãe nem gostava de ver a gente lendo se tivesse alguma louça suja na pia. Tinha que ler escondido. Acredita? Eu tinha que ler escondida dentro do banheiro, trancada em algum lugar. Fugir para ler, porque senão não podia. Tá? Então, uma vez eu achei um livro interessantíssimo na casa de uma pessoa onde eu trabalhava como empregada doméstica. Esse livro tinha mais de 300 páginas. Mas o assunto me interessou e eu gostei da leitura a partir da primeira página e li as 300 páginas. Eu tinha o quê? 13 anos. Mas por quê? O assunto me interessou. Então, se você começar a ler e não sentir atraído, deixa para lá e pega outra coisa, sabe? A gente não tem que ler por obrigação, a gente tem que ler por prazer. É essa leitura prazerosa que vai nos dar o hábito da leitura. Vai nos dar o prazer de ler. E quando a gente tem prazer no que faz, a gente aprende. A gente faz com gosto. A gente
gosta do que faz e continua fazendo. Eu gosto de uma citação que ela cabe em muitos assuntos, tá? Conhecimento é poder, do filósofo Francis Bacon. E por que ele falou isso? Conhecimento é poder. Porque ele descobriu que as pessoas que detêm o conhecimento, elas detêm o poder. As pessoas que têm conhecimento, elas tomam posse do poder dentro da sociedade. Isso é para qualquer sociedade. Você quer ver uma coisa, um exemplo, né? Já que a gente jogou contra o Haiti, eu vou dar um exemplo do Haiti. É um exemplo muito interessante. O Haiti ele foi colonizado pela Espanha por 2 séculos e pela França por mais 1,5 séculos, né? A Espanha descobriu ouro, né, em outros lugares, aí partiu, desistiu, largou, enjoou, né, cansou. E aí a França pegou também por 1,5 séculos, né, mais ou menos, o Haiti. E elas transformaram o Haiti num dos lugares mais ricos do mundo. Num dos países mais ricos do mundo. Pegaram escravos na África, levaram para o Haiti e exploraram a mão de obra escrava para construir uma nação riquíssima. E aí, esses escravos, eles eram a maioria da população, os exploradores eram minoria. Vamos dizer, 80% para 20%. 80% de escravos, de pretos, né, negros, africanos, contra 20% de brancos. O que eles fizeram? Eles se rebelaram e expulsaram da ilha, né, expulsaram de lá do Haiti os colonizadores. E aí o Haiti se transformou em um dos países mais miseráveis. Não é nem pobre, é miserável. Um dos países mais miseráveis das Américas. Muita fome, muita desnutrição, muita guerra, O Brasil mesmo mandou algumas missões de paz para o Haiti, né? Vários países ajudam, né? Eles tiveram que pagar uma multa gigantesca para se tornar independentes. Isso é um dos fatores que trouxeram essa miséria para eles, né? E acontece que, por que isso tem a ver com o conhecimento é poder? Porque eles têm as riquezas. É um país rico de recursos naturais. Mas eles não têm o conhecimento suficiente para explorar essas riquezas e usar em favor de si próprio. Estão entendendo o que tem a ver uma coisa com a outra? Quem tem conhecimento tem o poder. As pessoas que estudam... teve uma época que eu fiz um trabalho voluntário no Degase e eu estava falando para os meninos, olha, era um trabalho de educação, né? Comecei com um trabalho voluntário, evangelístico, aí me chamaram para fazer um trabalho educativo com os meninos. Então, os meninos iam para lá, eles separavam 12 de cada vez para a aula, e eu conversava com eles, olha, enquanto sua mãe, seu pai, sua família está lá fora, se humilhando para vir visitar você, porque naquela época lá, tinha aquela tal da revista íntima. Só quem passou por aquilo ali é que sabe o quão constrangedor era aquilo ali, tá? E muitos funcionários, né, arrogantes, prepotentes, humilhavam as famílias dos internos, né? Aí tinha gente que desistia até de visitar. O objetivo, no fundo, muitas vezes é esse. Humilhar para você desistir de visitar, né? Ninguém gosta de ficar sendo humilhado.
E aí a pessoa fica abandonada lá, aí acaba delinquindo outra vez e voltando para lá, e o sistema fica sendo mantido. E eu estava explicando para eles, olha, enquanto sua família está sendo humilhada lá fora para visitar você, você está aqui pagando o salário de um monte de gente. Do policial, do juiz, do promotor, do advogado, da assistente social, do psicólogo, do psiquiatra, do policial. Enfim, você está aqui pagando. O teu delito paga o salário de um monte de gente. Aí eles, tipo, deu assim um estalo, né? Mas aí como é que a gente faz? Estuda. Aqui dentro vocês têm a oportunidade de estudar e mudar e sair daqui numa situação diferente para chegar lá fora e lutar por uma vida melhor. Não existe outra maneira. Porque se você for para o lado do crime, você vai até ter momentaneamente uma vida vitoriosa, né? E quando eles chamam, eles dizem, você vai ter muitas mulheres, vai ter tênis de marca, vai ter moto, vai ter isso, ter aquilo, ter dinheiro, ter não sei o quê. Mas eles não falam o lado ruim. O lado da derrota. O lado de vir parar aqui dentro. O lado de muitas vezes morrer precocemente. Então, a única maneira de você passar para o outro lado, o lado dos vencedores, porque aqui é o lado do perdedor. Você quer passar para o lado do vencedor? Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que ter o conhecimento que te dá poder. Poder para fugir da miséria, poder para ter bons empregos, poder para andar de cabeça erguida, que é o mais importante. Poder para sair dessa armadilha que você caiu para vir parar aqui dentro. Essa é a verdade. Então, citação na redação é uma coisa muito bem-vinda que te dá muitos pontos. Mas ela tem que ter sintonia. Ela tem que ter a ver com o tema, tá? Ela tem que casar, tá? Casar com o tema. Se você, porque na hora de fazer a redação, você tem que trazer à memória as coisas que você já leu, as coisas que você já ouviu nos telejornais, nas reportagens, na internet, as coisas que você tem conhecimento. Você tem que ver se aquilo ali tem a ver com o tema e juntar ali. Tem que tentar trazer à memória. Porque a redação, o momento de fazer a redação é o momento de você esquecer tudo lá fora. Esquece papai, a mamãe, a esposa, os filhos, o patrão chato. Esquece tudo. Fica ali, você e o papel. E coloca o teu coração ali no papel. Tá? E vai trazendo à memória. Se você não conseguir escrever por frases, escreve em tópicos. Sabe? Vai colocando tópicos na redação, no teu rascunho, para depois você passar a limpo naquela folha definitiva, que não pode ser rasurada, não pode ser maculada, tá? Eu desejo para você boa sorte. Você que escreveu a respeito disso, né? Que falou, eu tenho problema com citação. Tá aí o recado para você, tá? Leia coisas que te dão prazer. Não importa o que seja, para você poder fazer uma redação nota 1000, beleza?